Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Domingo passado começamos a meditação nesse salmo, o salmo mais longo da Bíblia. Vamos, se assim Deus permitir, cada manhã meditar em um dos seus trechos. São 22, como dissemos domingo passado. É um salmo acróstico. Cada trecho desses 22 pedaços, compostos por 8 versículos e iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. Hoje vamos para o segundo trecho, correspondente à letra Bet. Vamos ler a partir do versículo de número 9, Salmo 119, a partir do versículo de número 9, que diz assim, Salmo 119, a partir do versículo de número 9. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus mandamentos, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado porque o Senhor a comprou com o seu sangue, a remiu, a selou com teu Espírito Santo e a tem preservado até esse dia. Obrigado pela promessa que o Senhor há de buscá-la. Estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, continue falando conosco, nos dirigindo, e que nessa hora a tua palavra encontre então lugar em nosso coração. É a nossa oração para a tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Eu achei muito interessante um vídeo que foi enviado em algumas das nossas redes, mais precisamente nos nossos grupos de WhatsApp, que mostrava um senhor que ia tomar uma xícara de café, quando ele leva um esbarrão e derrama então o café, e ele pergunta, por que eu derramei o café? E a resposta óbvia seria, porque você levou um esbarrão, e ele diz, não, eu derramei café, porque dentro da xícara tinha café, porque se tivesse chá, derramaria chá. Eu achei interessante porque a moral da história é, a gente derrama para fora, nos esbarrões, nas situações da vida, aquilo que temos do lado de dentro. E, de fato, Jesus disse isso. Jesus, certa vez, disse que o que deixa o homem impuro não é o que entra pela boca. Na sua cultura religiosa havia muitos caprichos em relação a alimentos, aquilo que era puro, aquilo que era impuro. E Jesus vai dizer que o que deixa impura a pessoa, a sua alma, não é aquilo que ela consome, mas aquilo que sai do seu coração. Ele vai dizer em Mateus 7, 21 a 22, que é
do nosso coração, do nosso interior, que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. O salmista sabia dessa verdade que é do coração que procedem as saídas da vida, e ele vai dizer no versículo de número 11: guardei a tua palavra no meu coração, na sede das minhas emoções, na sede das minhas intenções, motivações, decisões, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não me desviar do teu caminho, para não adentrar com os dois pés no caminho da morte, no caminho da minha própria destruição, a fim de que eu não sofra o dano do desviar, do pecado. Eu guardei então a tua palavra naquele lugar do meu ser que conduz todo o meu corpo, conduz toda a minha vida. Guardei a tua palavra no meu coração. E a pergunta, irmãos, que fica é: por que que nós deveríamos fazer o mesmo? Por que que nós, ao recebermos a palavra de Deus, que não precisa ser apenas ou necessariamente nesse momento que estamos aqui, mas todo momento que percebemos a palavra de Deus veio a nós, porque deveríamos guardar essa palavra, escondê-la como quem esconde um tesouro, como quem guarda uma riqueza, ao invés de permitir que o pássaro venha e a leve embora. Bom, irmãos, primeiro, porque essa palavra limpa o nosso coração, purifica a nossa vida, o nosso pensar, as nossas motivações. Ele vai dizer no versículo de número 9: como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. E muito possivelmente esse jovem é ele mesmo, falando com Deus. Ele sabe que a forma de manter limpa a sua vida, a sua consciência, a sua história, é caminhando com os dois pés sobre aquilo que ele aprendeu, foi instruído a respeito da palavra de Deus. Essa palavra limpa, essa palavra purifica. E por que que ela limpa? Porque quando ela encontra lugar no coração, numa mente, numa alma, numa vida, ela vai purificando, ela vai limpando. Primeiro porque ela mesma é limpa, ela mesma é pura. Eu já ouvi dizer que para que um rio seja limpo, basta parar de jogar sujeira nele. Porque as águas em si são limpas. Elas mesmas vão se encarregando de limpar os rios, basta parar de jogar sujeira. É como se tivéssemos aqui uma garrafa cheia de água suja e começássemos então a jogar água limpa, água limpa, água limpa. Chega uma hora que dentro dessa garrafa só tem água limpa. Então, como limpar a alma, o coração, é permitindo que essa palavra entre, essas águas que fluem do trono de Deus, elas vão limpando, elas vão purificando. E por quê? Porque também essas palavras que vêm do trono do Senhor, elas nos mantêm no caminho
da pureza. Esses dias eu estava vendo um menininho indo para a escola acompanhado do seu pai, e no caminho assim tinha um amontoado de lixo, algumas pombas se revolvendo no lixo. E o menininho atentou para as pombas e disse assim: as pombinhas, e foi em direção a elas. E o pai logo quando viu, disse: não, está sujo. E a palavra de Deus é assim conosco. A gente está andando aí pelos caminhos da vida, vemos alguma coisa, e a palavra de Deus vem e nos diz: não, está sujo. Não, é sujeira. Não mexa aí. Não há saúde para a tua alma aí. Se você mexer com isso, a sua alma provavelmente vai adoecer. Está sujo. Então, se nós ouvimos e atentamos, mantemos o nosso caminho puro. Mantemos o nosso caminho naquilo que é limpo. Mantemos o nosso caminho naquilo que é bom e bom para nós mesmos, para o bem do nosso coração, para o bem da nossa alma, para o bem da nossa consciência. Que paz há mais doce do que uma consciência limpa, purificada pelo sangue de Jesus Cristo e mantida limpa pela observância da palavra de Deus. Que paz há mais doce do que essa? Que caminho há mais limpo e puro e mais prazeroso do que andar no caminho dessa palavra? Não há outro. Por isso que Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nos mantenhamos nessa palavra, para que mantenhamos os nossos dois pés num caminho da pureza. Aleluia. Caminho da pureza, daquilo que é limpo, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. Segundo, nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, porque essa palavra de Deus nos protege. Ele vai dizer assim no versículo de número 13, o salmista: com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. É um exercício cognitivo, ele recita, ele proclama em voz alta as palavras que foram proclamadas pela boca de Deus. Talvez ele faça isso para as memorizar, ou porque as já tem memorizadas e as quer então lembrar. Alguém já aconselhou que nós deveríamos memorizar, gravar alguns trechos da palavra de Deus, alguns versículos, algumas passagens, talvez o Salmo de número 23, o Salmo de número 91, o Salmo de número 121, ou seja, passagens que numa hora de necessidade, numa hora de angústia, numa hora de provação, numa hora de tentação, nos sirvam como auxílio, nos sirvam como escudo, nos sirvam como espada, como fez o próprio Jesus quando foi tentado. Ele não apenas se defendeu, mas atacou o tentador com a palavra de Deus. Ele as tinha memorizado, porque quando o tentador chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, então ordena que essas pedras se transformem em pães. Por que o Filho de Deus teria que passar fome? Filho de Deus não passa fome. E aí o Senhor responde com Deuteronômio 8:3: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Aí então veio a segunda tentação, Satanás usando a própria Escritura, como quem diz, então você quer me enfrentar com as Escrituras? Eu também conheço as Escrituras. Se és filho de Deus, lança-te desse pináculo, porque está escrito lá no Salmo 91, que aos teus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te ampares com as mãos e não tropeces em nenhuma pedra, está escrito. E o Senhor respondeu com Deuteronômio 6,16, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo levou para um monte e lhe mostrou todas as riquezas e glórias desse mundo, e disse, olha, tudo isso aí eu vou te dar, tudo isso aí vai ser teu, basta que você se prostre, basta que você se ajoelhe, basta que você me adore, e essa glória vai ser tua. E o Senhor lhe responde com Deuteronômio 6,13, dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, ou só a Ele servirás. Somente Deus é digno do serviço da nossa vida. Só Deus é digno da nossa devoção, do nosso coração, da nossa vida entregue, da nossa dedicação, até mesmo o nosso trabalho. Nós que servimos ao Senhor, nós não trabalhamos com o fim último de ganhar dinheiro, nós trabalhamos para servir o Senhor. O salário é consequência, é o sustento que Ele promete, porque digno é o obreiro do seu salário, mas nós trabalhamos prestando um serviço ao Senhor, porque só ao Senhor servirás. Nós não servimos Mamon, não é o dinheiro o nosso Deus, não é Ele que é merecedor do nosso sangue, merecedor do nosso serviço, da nossa dedicação, do nosso suor, dos anos da nossa vida, é o Senhor. Nós estamos colocados onde estamos para servir o Senhor, para prestar um serviço para o bem de todos, o bem comum. Esse dom que você recebeu para trabalhar, foi o Senhor que te deu essa capacidade, esse talento. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom desce do céu, do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Nós servimos ao Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer aos escravos, olha, sabe por que vocês devem servir bem, mesmo que o patrão de vocês seja mau? Porque é ao Senhor que vocês servirem. Só ao Senhor Deus servirás. É o Senhor o alvo da nossa vida. Então, irmãos, é importante que essa palavra esteja diante dos nossos olhos, para que ganhe lugar no nosso coração. Você que tem família, você que tem filho, sabe o que você deve fazer? Escreva essa palavra, coloque na parede, coloque numa lousa, coloque quadrinhos, coloque cartazes. Leia a Bíblia em voz alta mesmo, juntos, porque essa palavra vai proteger os seus quando você não estiver por perto, porque essa palavra vai estar gravada nos corações, para proteger, como alguém já disse, o meu coração é como palha que se incendeia com a mínima faísca, por isso deixo umedecido com a palavra de Deus. Ou como diz Provérbios 2, 10 a 20, pois a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento te será agradável, o bom senso te protegerá, e o discernimento te guardará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam a vereda da retidão para andar pelos caminhos das trevas, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras,
A sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para as sombras da morte. Nenhum dos que se dirigem a ela voltará, nem retornará às veredas da vida. Assim andarás pelos caminhos dos bons e guardarás as veredas dos justos. Que em nome de Jesus a palavra de Deus encontre lugar no teu coração. E guarde então o seu coração, guarde então a sua mente, guarde então as tuas motivações, guarde os teus pés no caminho dos justos, na vereda da justiça, no caminho de Deus, no caminho de Jesus. E terceiro, irmãos, nós precisamos esconder essa palavra no nosso coração, porque essa palavra educa o nosso coração. Ela purifica, ela protege, ela educa o nosso coração, educa os nossos gostos. Porque você sabe que tem pessoas que têm o ouvido treinado para ouvir ópera. Tem gente que não. Tem pessoas que têm os olhos treinados para apreciar uma obra de arte moderna. Tem gente que não, tem gente que olha só vê rabisco. Há quem tem o coração educado, treinado para apreciar a palavra. Tem gente que não a suporta. Não é o caso, por exemplo, do salmista, porque ele vai terminar o Salmo, versículo 16, dizendo: terei prazer nos teus decretos. Ou seja, a tua palavra será a minha delícia, a tua palavra será a minha recreação, a tua palavra é a minha satisfação, que me dá prazer. Por que nós estamos aqui hoje, a maioria de nós? Porque nós temos prazer em tudo isso. Nós temos prazer em estar na presença de Deus, nós temos prazer em louvar o Senhor, nós temos prazer em servir ao Senhor, em ouvir a palavra do Senhor. O nosso coração está sendo educado, gosta, educado nas coisas do Senhor. Porque você sabe que os nossos prazeres, aquilo que nos atrai, revela quem somos. Por exemplo, formiga é atraída pelo açúcar, o urso pelo mel, já o abutre pela carniça. O que tem atraído o teu coração, o meu coração, o nosso coração? Quais têm sido os nossos prazeres? Onde a nossa alma tem se deleitado? Porque isso revela muito de nós. Revela onde tem prazer o nosso coração. Por isso que um comentarista diz: a mente quem tesoura as Escrituras tem seu juízo e gostos educados por Deus. A palavra vai entrando, vai limpando, vai emoldurando, protegendo e vai educando os nossos gostos. Mas nem todos são assim. Você já deve ter ouvido aquela história de dois irmãos, um era crente, outro não, e eles foram fazer cada um cruzeiro. O crente ia para um cruzeiro espiritual, ia ter culto, ia ter louvor, ia ter palavra, ia ter testemunhos. No final, iam levantar uma oferta
para missões, para abençoar as crianças pobres. Era esse o cruzeiro. O irmão não crente ia para um cruzeiro que na verdade seria um carnaval. Só que aí na hora de pegarem os navios, eles trocaram sem querer, se confundiram. E o não crente foi para o cruzeiro espiritual, e o irmão crente foi para o cruzeiro que ia ser um carnaval. Aí não teve jeito, fizeram o cruzeiro. No final dos cruzeiros, você pensa o quê, né? Que o não crente tinha se convertido no final do cruzeiro, tinha feito um apelo, aí ele foi chorando lá na frente. Você é batista mesmo, não tem jeito. Que nada, no final do cruzeiro, o sujeito estava entediado. Que coisa chata. E o irmão estava escandalizado. Porque é como um pastor já disse, não é que a vida não cristã tem prazeres, e a vida cristã, não, é abstenção de prazeres, não é isso. É que a vida cristã tem outros prazeres. A gente não sente mais vontade de tomar água de poça, água suja. A gente se acostumou com a água limpa, água cristalina, água pura, que nasce da fonte que é Deus. É isso que a nossa alma deseja. A minha alma tem sede do Deus vivo. Lembra desse versículo? O salmista dizendo: a minha alma tem sede do Deus vivo. O que a nossa alma quer, o que a nossa alma deseja, se chama Deus. Não dê outra coisa, porque não é isso que ela quer. Então, irmãos, se o nosso desejo, o nosso prazer tem sido Deus, tem sido inclusive obedecer a sua palavra, o trabalho dele não tem sido em vão em nós, porque ele tem moldado em nós um coração como o de Jesus. Porque foi Jesus que disse: vocês sabem qual é a minha comida? O que me dá prazer, o que me sustenta, o que me alimenta, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. É esse o meu prazer. Então o ser do salmista está totalmente entregue a essa palavra, a palavra de Deus. Seus olhos observam a palavra, seus lábios a proclamam em voz alta, a sua mente medita nela, e por causa disso seus pés andam nela, e tudo porque ele aguardou essa palavra no seu coração. Então a minha oração é essa: que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração, no teu coração, no meu coração, e que assim todo o nosso ser, mente, olhos, mãos e pés, sejam conduzidos no caminho da vida, no caminho da salvação, no caminho de Jesus. E que assim seja, e que o Senhor sempre nos abençoe. Amém.